Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel. No texto, Devolver o Peixe à Água. Ele tinha 11 anos e, a cada oportunidade que surgia, ia pescar no cais próximo do chalé da família, numa ilha que ficava no meio de um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas pai e filho saíram no fim da tarde para pegar apenas peixes cuja captura estava liberada. O menino amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo elas se tornaram prateadas pelo efeito da lua nascendo sobre o lago. Quando o caniço vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração enquanto o garoto, habilmente e com muito cuidado, erguia o peixe exausto da água. Era o maior que já tinha visto, porém sua pesca só era permitida na temporada. O garoto e o pai olharam para o peixe tão bonito, com as guelras para trás e para frente. O pai então acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Eram 10 da noite, faltavam apenas 2 horas para a abertura da temporada. Em seguida olhou para o peixe e depois para o menino e disse: "Você tem que devolvê-lo, filho." "Mas papai", reclamou o menino. "Vai aparecer outro", insistiu o pai. "Não tão grande quanto este", choramingou a criança. O garoto olhou à volta do lago, não havia outros pescadores ou embarcações à vista. Voltou novamente o olhar para o pai, mesmo sem ninguém por perto. Sabia pela firmeza em sua voz que a decisão era inegociável. Devagar tirou o anzol da boca do enorme peixe e devolveu à água escura. O peixe movimentou rapidamente o corpo e desapareceu. E naquele momento o menino teve certeza de que jamais veria um peixe tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há 34 anos. Hoje, o garoto é um arquiteto bem-sucedido. O chalé continua lá, na ilha, no meio do lago, e ele leva seus filhos para pescar no mesmo cais. Sua intuição estava correta, nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como o daquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe todas as vezes que depara com uma questão ética. Porque, como o pai lhe ensinara, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente quando se está sendo observado é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente quando não se está sendo observado. Essa conduta reta só é possível quando, desde criança, aprende-se a devolver o peixe à água. Pois é. E é uma lição muito, muito importante. Se hoje as pessoas tivessem esse tipo de preocupação, né, com a ética daquilo que se está fazendo, para ter a moral própria, não é para ter a moral perante os outros, mas a moral própria. Alguém te acusar de algo que você sabe que você não fez, de culpas que você não tem, de apontamentos que para você não faz o menor sentido. Isso é importante, você dormir de consciência tranquila, que independente se vir ou não vir, o que você fez estava correto. E ai daquele que não faz isso, né? Porque nós sabemos mesmo, dentro de cada religiosidade se fala isso. É uma questão de moral. Se você acredita que não está sendo observado, então você também não acredita em Deus, você não acredita em Jesus. Então a nossa própria religiosidade, seja ela qual for a religião, ela vai nos levar nesse desenvolvimento moral, onde não depende de nada nem de ninguém, para que a gente seja simplesmente bom e fazer o que é correto. O professor tem muito disso, né? E o aluno também. São comportamentos imaturos, né? Do tipo, quando o supervisor vier, eu cansei de ver isso, né? Quando o professor ou o supervisor vem fazer uma visita na escola, os professores estão conversando no corredor, estão brigando com o aluno, estão colocando aluno de castigo, estão saindo mais cedo, mas se vem supervisor na escola, corre tudo. Parece aquelas formiguinhas quando você pisa no formigueiro, sabe? Sai tudo correndo. Um vai tirar o aluno do castigo, o outro vai parar de gritar,
Aí já começa a oferecer cafezinho, apresenta a sala como se fosse a sétima maravilha do mundo, meus alunos, meus bebês. E quando você vai ver, é tudo história para boi dormir. Porque quando o supervisor vai embora, como diz o ditado, quando o gato sai, o rato faz a festa. Isso é uma falta de ética tremenda. E quando, então, pegam para falar de direção, né? Reclamar do diretor, faz aquelas reuniões de corredor, sem lenha no diretor, o diretor chega, aí abraça, pergunta como é que foi o final de semana, que você orou pelo filho do diretor que estava no hospital. Aí é amigo pra caramba, falsidade pura. Então o que nós temos que realmente entender que a ética, ela faz parte da boa convivência, que ela faz parte da consciência tranquila, que ela faz parte do amadurecimento espiritual, que a ética nos traz moral, que ela traz pra gente um nome a zelar. Eu não tenho que ficar preocupado com o que os outros veem, eu tenho que ficar preocupado com o que eu vejo. E dentro do que eu vejo, o que Deus está vendo do que eu faço, que é para Ele que eu vou ter que prestar conta. E se eu não acredito em Deus, como algumas pessoas julgam não acreditar, pelo menos pela própria moral. Quando eu tive problemas em escola, e eu tive vários, sempre que alguém me acusava de alguma coisa, eu falava, quando é que você viu eu fazendo tal coisa? Né? Por que eu estou fazendo tal coisa? Então tudo tinha uma justificativa, tanto é que supervisor dificilmente vinha me perguntar alguma coisa. Antes de alguém vir me perguntar qualquer coisa, se era verdade, se era mentira, chegava o meu nome em determinado lugar e falava, não, essa professora aí é difícil acreditar no que vocês estão falando. Mas a gente vai conversar com ela com jeitinho, porque já sabiam que eu ia com pedra. Se eu tô na minha razão, eu não deixava atingir o meu trabalho. Agora, quando a gente não tem razão, quando a gente está realmente devendo, quando a gente realmente está fazendo bobagem, aí a gente tem que enfiar o rabinho no meio das pernas, né, gente? Algumas vezes eu falava alguma coisa mais dura com o aluno e o aluno não estava ali acostumado com o meu jeito tosco de ser, e aquilo realmente falei de uma maneira torta, né, de um jeito estúpido, que eu sou assim, eu sou muito direta, e o fato de ser muito direta às vezes passa como se fosse uma certa estupidez. E é lógico que eu estou melhorando nisso aí, eu estou tentando melhorar nesse meu jeito tosco de ser. Mas agora, depois de velha, né? Na época que eu trabalhava, não. Eu era dona da razão, eu era professora ali, e eles estavam ali para obedecer e ponto. Então, às vezes você fala alguma coisa meio atravessada para o aluno chega em casa ferido. Nem você percebeu que feriu. Aí você ainda, na sua grosseria, você fala assim, fica melindrado à toa, né? Criança mimada, porque você não tem um olhar do aluno, você só tem um olhar seu. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e não é vergonha falar, não é vergonha reconhecer que eu errei. Então, quando eu percebia que eu tinha feito algo nesse sentido, a mãe vinha na escola com pedra na mão, né? A professora falou isso pro meu filho. Aí sentava eu e a mãe. Aí eu falava, olha mãe, de fato teu filho fez aquilo que não devia, mas de fato eu também falei aquilo que eu não devia. Então eu peço desculpa pela maneira que eu falei, eu vou me vigiar mais para não falar mais tão ríspida com ele assim, mas a senhora, enquanto mãe, também corrige teu filho. Então esses sinais de erros, quando são reconhecidos, você tem que ter a humildade de reconhecer e ponto. Ninguém é perfeito. Agora o duro que tem pessoas que escondem, bate o pé e jura, né, de pé junto, que tem razão, e a própria consciência, será que não acusa? Enquanto não houver um amadurecimento espiritual da pessoa, um amadurecimento emocional da pessoa, ela não vai reconhecer que ela errou. Mas quando ela passa a ter esse amadurecimento, ela reconhece, e aí a ética cai no colo dela, e ela vai ter que trabalhar com essa ética, porque senão a consciência pesada vai cobrar.